um coração que consegue examinar-se. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Eu trago uma palavra do coração de Deus para a tua vida, fica comigo até o final, porque tu vai ser edificado através dessa palavra, que se encontra no Salmo 51, no versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi confessando ao Senhor, falando ao Senhor dos seus pecados, das suas transgressões, do quanto ele tem errado com Deus e quanto o pecado cega o homem. E o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, e eu fazendo uma meditação, né? A gente medita sobre a nossa vida e é isso que é necessário que faça diferença na vida do cristão. É quando a gente tem a capacidade de se avaliar todos os dias, todos os dias. É de entender que nós somos falhos e tem um momento que a gente começa a achar que nós somos bons e que os outros são maus. Tem um momento que a gente começa, um coração ferido, um coração sangrando, é um coração que espalha sangue. E aí quando a gente começa a perceber essas coisas elas têm que nos envergonhar diante de Deus. E quando elas nos envergonham diante de Deus, quando a gente consegue sentir as nossas misérias, quando a gente consegue chorar pelas nossas misérias e entender que o nosso coração está ferido muitas vezes e que às vezes ao invés de ser bênção, nós estamos até sendo instrumento de maldição. Então nós colocamos diante de Deus e o Senhor se agrada de nós. O próprio Davi disse que o Senhor se agrada de um coração sincero. O Senhor se agrada de alguém que vem e não esconde aquilo que está dentro de si, mas que coloca para o Senhor, olha, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo mal, eu estou muito irado, eu estou triste, eu estou, sabe? Alguém que vem e fala para o Senhor, algo não está legal dentro de mim. E o Senhor se agrada disso. E o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, o Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que um certo homem foi acertar as contas com os seus conservos. E ele começou por ele devia uma quantidade de dinheiro e ele chegou para esse homem e disse, paga o que me deve, ou então te jogo na prisão. E o homem disse, eu não tenho como te pagar, me perdoa a minha dívida. E esse homem, esse senhor, ele se compadeceu dele e perdoou a dívida dele. E quando ele saiu da presença desse homem, ele apertava o seu irmão e dizia, paga o que me deve, ou eu vou te lançar na prisão. E realmente ele lançou o outro na prisão. E aquele senhor que tinha perdoado a dívida dele disse, olha, eu fui bom contigo e tu não foi bom com teu irmão. E a gente medita na palavra sobre isso. Quanto nós temos sido bom com os nossos irmãos, vendo a bondade de Deus na nossa vida. O quanto a gente tem tido a capacidade de perdoar verdadeiramente aqueles que nos fazem mal. É verdade que é difícil, é um exercício. A gente precisa diariamente, a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa colocar o coração diante do Senhor, fazer um exercício de oração por nós mesmos, muitas vezes, para que o nosso coração não venha nos enganar, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas a gente começa a ver através do que sai da nossa boca que não está tudo bem. Porque a Bíblia diz que daquilo que fala, daquilo que está cheio o coração é o que transmite a nossa boca. E é isso que nós precisamos hoje meditar, né? Que essa palavra possa chegar no teu coração de uma forma muito especial.
essa palavra ela possa te trazer vida e paz hoje, que ela possa te dar um entendimento e que o Senhor venha te ajudar, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha nos ajudar nessa nossa longa jornada, que é alcançar ao céu e vencer a nós mesmos. É não vencer os nossos inimigos, os nossos irmãos, A Bíblia fala, né? Tem pessoas que não entendem quando se fala de inimigos e muitas vezes eu não entendi. Tem muitas pessoas que se lançam contra aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Muitos levantes, há momentos que o Senhor mesmo permite, porque a Bíblia diz que Jesus tinha muitos inimigos, menciona também lá em Apocalipse, no final do livro, que ele venceu todos os seus inimigos, sendo o último deles a morte. Só que Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar e ele orou pelos seus inimigos. Davi, ele não falava mal dos seus inimigos, ele falava bem, ele lembrava das coisas boas que pessoas tinham feito para ele. Eu sei que essa palavra vai chegar em alguém, num coração que está ferido, num coração que está machucado. E aí eu quero te trazer a memória assim, será que a gente consegue pensar de bom, o que alguém que já nos feriu fez por nós? Tem pessoas que só nos feriram a vida toda, nunca fizeram nada por nós, mas mesmo assim a gente precisa perdoar. Agora, será que a gente consegue pensar, meditar sobre por que alguém errou com nós uma vez, 2 vezes? Será que a gente não é capaz de perdoar? Será que a gente não é capaz de lembrar as coisas boas dessa pessoa ou dessas pessoas? E meditar sobre isso e pedir ao Senhor, Senhor, eu erro tanto. Senhor, o meu coração é tão inclinado ao pecado por causa da nossa natureza. Paulo disse que a gente milita, a carne milita contra o espírito. A gente quer fazer o bem. Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, constantemente esse eu faço. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas a questão é o que nós estamos alimentando. Se nós alimentamos a carne ou se nós alimentamos o espírito. Tá certo? Então eu quero te deixar essa palavra para que a gente possa meditar hoje e ter um coração segundo a vontade de Deus. Ter um coração que agrada ao Senhor. Um coração que sabe se arrepender, um coração que sabe se avaliar, que sabe meditar naquilo que tem errado e se pôr diante da presença do Senhor, como Davi disse, Senhor, cria um coração puro em mim, um espírito reto na tua presença. Faz isso por mim, porque sozinho eu não consigo. Mas o Senhor todas as coisas pode fazer. Para ti tudo é possível. Pedro disse, Senhor, então quem vai poder se salvar se é assim? Se é tão difícil, quem vai poder se salvar? E Jesus disse, ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Um grande abraço.